Pergunta para quem está do seu lado aí. Qual é o seu testemunho? Pergunta para outra pessoa que está um pouco mais distante. Qual é o seu testemunho? Esse é o tema da mensagem de hoje. Abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos agora no início. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Diz assim o texto: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Somente até aí. Guarde a sua Bíblia aí por enquanto. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Peça para Ele falar com você nessa noite. Senhor, te louvamos, Pai, por podermos estar na Tua casa. Te louvamos, meu Deus, por esta 7ª semana. 7 semanas passamos juntos aqui, meu Deus, nessa campanha poderosa. E hoje, meu Deus, é o encerramento dessa campanha. E, meu Deus, nós estamos encerrando hoje, entregando tudo, Senhor, nas Tuas mãos, confiando, meu Deus, plenamente no Senhor, que o Senhor, meu Deus, é capaz, ó Pai, de queimar, de dilacerar, de extinguir, de uma vez por todas as cordas que têm afligido os Teus filhos, todas as cordas que têm travado, que têm impedido os Seus filhos de poderem viver uma vida plena contigo, Pai. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos. Fala, Espírito Santo, através da minha voz, através da minha boca, para que, meu Deus, o Teu povo seja edificado e para que todos, meu Deus, alcancem o favor do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Olha só, nós lemos aqui o final de uma conversa de enfrentamento, onde 3 jovens que haviam feito um voto de permanecerem firmes e fiéis a Deus, eles são confrontados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele havia levantado uma estátua de ouro, para que todo o povo, ao soar da trombeta, quando os instrumentos tocassem, que todo o povo se prostrasse diante daquela estátua. Mas esses 3 jovens, que nós cantamos aqui no primeiro louvor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles fizeram um voto de permanecerem firmes, de não cederem em momento algum os desejos de quem quer que fosse, as ordens de quem quer que fosse, para que eles deixassem de servir o Deus verdadeiro. Eles fizeram um voto. Fala comigo, fizeram um voto. Um voto de fidelidade. E o voto de fidelidade, ele precisa ser renovado de tempo em tempo. Nós precisamos nos lembrar do porquê nós tomamos tais decisões, ou do porquê nós tomamos tal decisão. Quando nós nos lembramos, nós fortalecemos a aliança que foi feita. Quando nós nos lembramos daquilo que nós colocamos como algo firme na nossa vida, nós fortalecemos isso. Não pode ficar no esquecimento. É a mesma coisa um casal que usa uma aliança. De vez em quando eu tiro a minha aliança para lavar louça. Eu lavo louça em casa, na igreja também. E aí, logo a pastora fala assim: e aí, vai esquecer a aliança aí ou vai pôr a aliança? Mas a gente é muito bem humorado, porque não é apenas o anel, o símbolo
mas nós precisamos nos lembrar sempre da aliança que nós fizemos. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos nos esquecer. E naquele momento, o rei enfrentou eles, e a resposta deles foi uma renovação da aliança que eles fizeram com Deus. Eles disseram: se o nosso Deus, a quem nós decidimos servir, se o nosso Deus, a quem nós fizemos aliança, com quem nós colocamos uma aliança, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas, se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Mas uma coisa nós não vamos fazer: nós não vamos quebrar a nossa aliança com Ele. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar a gente da fornalha e vai livrar a gente das suas mãos, rei. Eles desafiaram o rei cara a cara, mas não por desrespeito, mas sim por muita reverência a Deus. Porque aquele rei, ele era o rei da Babilônia. A Babilônia, quando nós lemos na palavra a Babilônia é tudo aquilo que deturpa as nossas origens, é tudo aquilo que deturpa a palavra de Deus, é tudo aquilo que pode ferir a nossa essência. Foi colocada uma estátua de ouro na frente deles. Quantas coisas nos são oferecidas todos os dias, quantas coisas erradas nos são colocadas diante de nós todos os dias. E aí depende de nós, se nós vamos dar bom testemunho ou mau testemunho. A gente precisa saber qual é a nossa base, porque as coisas do mundo estão aí à vontade, elas são colocadas diante de nós todos os dias, e às vezes tem pessoas que nem são obrigadas a aceitar, mas elas falam: eu quero, me dá que eu quero. Ninguém está empurrando nada para ninguém, mas as pessoas, às vezes elas cedem, elas olham e falam assim: olha, é uma vantagem que eu estou levando, olha só, é algo bom, só pode ser de Deus. E às vezes é uma arapuca do diabo, uma cilada de Satanás. Quando nós sabemos muito bem o que nós queremos, fica muito fácil a gente falar não para todas as outras coisas. Não há dificuldade nisso. Se eu sei o que eu quero para a minha vida, se eu sei o que eu quero em determinada área da minha vida, fica muito fácil eu falar não para qualquer oferta que vier à frente. Se eu sei o que eu quero alcançar, como eu vou conquistar, qualquer oferta indecente, eu vou ter muita clareza que aquilo não é de Deus. Eu vou saber que é coisa errada. Eu vou ter bom senso. Mas não apenas bom senso. Nós precisamos entender que todas as nossas ações refletem o caráter de Cristo. Precisam refletir o caráter de Cristo. Pois quando oferecem coisa errada para você e você aceita, se você aceita, com certeza não é Cristo que está refletindo no nosso rosto. Com certeza não é. E aí o testemunho vai por água abaixo. Aí aquela vida que a gente diz que tem com Cristo, só é da boca para fora. Não é atitude decente, não é posicionamento de servo de Deus. Tem uma história na Bíblia, está lá em Atos, abra sua Bíblia comigo, Atos, livro de Atos, capítulo 5, diz assim, no versículo 1:
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. O que aconteceu aqui? A palavra diz que todos viviam em comunhão. E a palavra diz que todos vendiam as suas propriedades e de bom grado entregavam o preço aos pés dos apóstolos para que a obra crescesse. Entregavam o valor que eles tinham acordado de entregar, que eles tinham entrado em acordo de entregar. Mas Ananias e Safira quiseram fazer bonito, quiseram brincar com as coisas de Deus. E eles venderam uma determinada propriedade e decidiram dar uma pequena parte do valor. Deus não estava pedindo para eles entregarem nada. Não havia exigência nenhuma para que eles vendessem a terra, para que eles entregassem alguma coisa. Mas eles fizeram um acordo: vamos enganar, vamos dizer que a gente vendeu por tanto, e vamos entregar uma parte, dizendo que é o valor total. O Espírito Santo alertou Pedro da tentativa de engodo, da tentativa de enganação. E Pedro, na hora, confrontou, falou: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? A terra não era sua? Se você deixasse lá, não continuaria sendo sua? Se você vendesse, o dinheiro não estaria nas suas mãos? Por que você decidiu mentir para Deus? Olha o testemunho indo por água abaixo. Olha o testemunho indo pelo ralo. Eles fizeram um acordo, ele e a sua esposa fizeram um acordo de mentir. Mentir. Às vezes a pessoa pega o envelope do dízimo e ela escreve ali: fulano, R$50, como se ela ganhasse R$50, como se ela ganhasse R$500 no mês. Ela está falando a verdade? Se ela ganha R$500 no mês, ela está falando a verdade, ela está entregando o dízimo. Mas tem gente que acha que pode enganar Deus. Eu vou colocar R$50 lá, eu entrego o resto sem pôr o nome, para o pastor não saber quanto eu ganho. Eu não estou nem aí para quanto alguém ganha ou deixa de ganhar. A tesoureira da igreja está aqui, ela sabe muito bem disso. Uma coisa que eu não me preocupo é com isso. Nunca me preocupei, nunca vou me preocupar. Mas seja honesto com Deus. Seja fiel com o Senhor. Não queira fazer joguinhos com Deus.
não queira negociar com Deus, não queira brincar com o Espírito Santo. Não faça brincadeiras, seja sério no seu proceder. A palavra de Deus diz que da boca do cristão, o sim deve ser sim, e o não deve ser não. O que passar disso é do maligno. Mas quando você falar sim, que você cumpra com a sua palavra. Quando você falar não, que você cumpra com a sua palavra. Antigamente as pessoas falavam que era no fio do bigode. Não é assim? Donizete é mais velho, papeira, Zé. Até hoje no fio do bigode, confiança. Mas homens e mulheres de verdade, a palavra basta. A palavra é suficiente. Não há engano na palavra. E nós precisamos confiar. Ah, pastor, mas já me enganaram. Mas vão enganar de novo. Mas isso muda quem você é? Quem enganou é que seja punido pelo que fez. Mas nós precisamos dar testemunho de quem nós somos. Nós precisamos dar verdadeiro testemunho de quem nós somos. Não aceitar essas ofertas do maligno que vem caindo no nosso colo todos os dias. São ofertas de todo gosto. E tem pessoa que na primeira não tem nem oferta, a pessoa já vai. Ela procura. Mas aí o testemunho vai pelo ralo. Um bom testemunho precisa ser mantido. A nossa vida, ela precisa ser mantida firme com o Senhor. Aqueles jovens, eles se comprometeram com Deus. Eles fizeram um voto de fidelidade ao Senhor, de permanecerem firmes com Deus. Nada ali abalaria eles. A luta, o deserto, os enfrentamentos, as dificuldades, nada seria capaz de tirar eles do foco. Nada poderia tirar eles do foco. Ananias e Safira tiveram um resultado trágico das más decisões que eles tomaram. Mas e aqueles moços? Olha só, o rei viu de perto o milagre. Abra lá sua Bíblia, Daniel, capítulo 3. Depois que eles foram lançados dentro da fornalha, você já sabe, a única coisa que foi queimada foram as cordas que estavam amarrando eles. O cabelo ficou intacto, a roupa ficou intacta, os sapatos ficaram intactos. O próprio Deus estava dentro da fornalha, dançando, andando com eles dentro da fornalha. O rei falou: nós não lançamos 3, tem um quarto homem lá. E a figura de um Deus. Eles são chamados para fora, e dá testemunho ali, que as chamas não conseguiram atingir eles, as chamas não foram capazes de ferir eles. No meio da maior dificuldade, no meio do maior enfrentamento que eles tiveram, eles permaneceram firmes. Versículo 28, olha só o rei Nabucodonosor, o terrível rei Nabucodonosor, o que ele fala? Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. O rei falando isso, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O resultado que eles colheram da fidelidade foi surpreendente. Deus podia não livrar eles, Deus podia permitir que eles fossem queimados na fornalha, mas Deus continuaria sendo Deus. Eles não iriam se prostrar diante da estátua, não iriam obedecer uma ordem de um rei que queria que eles deixassem de servir a Deus. A história conta que João, o apóstolo, não está na Bíblia, mas a história conta que tentaram matar ele algumas vezes e não conseguiram matar ele. Inclusive jogaram ele num tacho de óleo fervendo. Você já jogou alguma coisa no óleo fervendo? Borbulha na hora, não é? Jogaram ele num tacho de óleo fervendo, ele levantou e saiu andando, porque ele decidiu permanecer firme. Homens e mulheres de Deus por toda a terra decidem todos os dias permanecer firmes. Outros sucumbem, mas aqueles que decidem permanecer firmes, esses vencem qualquer desafio na vida. Esses são aqueles que vão dar bom testemunho, são aqueles que vão fazer com que os que estão ao seu redor vejam neles o próprio Deus. Estes são os que vão fazer com que as pessoas que o cercam declarem com suas bocas, assim como o rei Nabucodonosor declarou: não há Deus como o Deus do Donizete, não há Deus como o Deus do Will, não há Deus como o Deus do Igor, não há Deus como o nosso Deus. Essas pessoas vão declarar com suas bocas, e elas vão falar assim: eu quero servir o Deus que você serve, eu quero ser como você é. Como é que você consegue ficar firme diante de todas essas circunstâncias? Como é que você consegue ficar firme diante de tudo isso? E você vai poder falar: porque um dia eu fui desafiado, um dia a minha vida estava amarrada, um dia eu fui lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, e todas as cordas foram queimadas da minha vida. Eu estou vivo, eu estou de pé, e eu glorifico o nome do meu Deus, eu honro o nome do meu Deus acima de tudo. Você vai poder declarar que não há outro Deus como o seu Deus. Você vai poder declarar que ninguém pode livrar como o Deus de Israel. Ninguém pode fazer como o Deus da sua vida faz. Ele é fiel. Permaneça você fiel ao Senhor em todo tempo, porque o Senhor não muda. Ele sempre será Deus, e Ele precisa ser sempre o meu Deus, Ele precisa ser sempre o nosso Deus.